Que o Senhor continue abençoando a casa viva. O Deus vivo na casa viva, vivificando os corações. E quando eu paro para pensar, né, nessa série, que eu estou tendo a honra de trazer 2 pontos dela, o poço e a prisão, eu fico vendo assim essa trajetória do sonho ao destino. Ai, que diferença! Do sonho ao destino. Do primeiro momento em que os nossos olhos vislumbraram e do lugar para onde o Senhor está nos conduzindo. É mais alto, é uma rocha mais alta do que nós. Como o salmista diz, ele nos leva para uma rocha mais alta do que nós. E o poço, a prisão e outras palavras que não são agradáveis estão entre o sonho e o destino. Vamos trocar esse destino, essa palavra destino, por outra, só porque ela é muito preciosa para mim e elas querem dizer a mesma coisa. Do sonho à vocação. Há um lugar de onde nós estamos sendo chamados pelo Senhor. É um lugar, como eu falei, mais alto do que nós. É um lugar que nós não conhecemos. É um lugar que, por nossas forças, nós não vamos alcançar. É um lugar que talvez, se nós o víssemos, nós não entenderíamos. E, se víssemos a jornada, talvez não o desejássemos. Porque os pensamentos de Deus são loucura para nós. O que Deus tem planejado para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Então, ou a gente coloca os olhos da gente no foco certo, ou nós vamos desistir, ou nós vamos sofrer bastante. Mas a diferença está para onde olhamos. Uma das lições que eu aprendi, né, o pastor Orlando me passou, os 2 capítulos, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso, que teste realmente, né? Eu acredito que vocês estejam lendo também, que vocês estejam acompanhando. Se não estão, acessem. Eu descobri que existe o pastor Orlando me mostrou que existe o audiobook, né, o livro em áudio. Muito bom de ouvir, uma voz bem suave, bem gostosa. Ouvi algumas vezes, inclusive, porque é alguma coisa preciosa pararmos para pensar realmente nessa trajetória de José e aprender com ela. José tinha 17 anos quando veio o sonho. Um sonho que o honrava, que mostrava autoridade sobre ele, e que, provavelmente, ele, com seus 17 anos, deve ter se empolgado, talvez até se sentindo assim o favorito, o mais, digamos assim, o que tinha dons, o que tinha algumas habilidades e um chamado que o destacava. O seu próprio pai o destacou com aquela túnica colorida. E eu imagino os irmãos ali.
os irmãos vendo o filho queridinho do papai, o José, e o contexto onde esse poço chega é justamente nesse confronto entre o queridinho do papai e os seus irmãos. O seu pai o envia para ver como estavam os seus irmãos, prevendo que eles estariam em um determinado lugarejo. José parte, se perde, é achado no meio do caminho. E ele pergunta se aquele alguém viu os seus irmãos. Ele aponta em uma direção. E ele ainda não tinha chegado quando os irmãos já diziam: lá vem o sonhador. Lá vem aquele que quer ser superior a nós. Que sonho. Talvez um sonho que deu muita dor de cabeça. Muitas tristezas, muitas, talvez, angústias. Não só para José, mas para o seu pai e inclusive, para os seus irmãos. Um deles ali percebeu, né, o plano: não vamos matá-lo. Não vamos matá-lo, vamos apenas colocá-lo aqui nesse poço. E aí uma história muito conhecida, ali em Gênesis, né, depois do 37, até o final de Gênesis, a gente está ouvindo sobre José. E ali surge a ideia de deixá-lo no poço e ele vendido como escravo. O que significa o escravo? O que é ser escravo? Ser escravo é ser impedido. Ser escravo é ser barrado. É ser roubado de si o seu protagonismo. Exatamente o contrário do que o sonho dizia. Ser escravo é ser inferiorizado. Ser escravo é ser banido do seu lugar, sem pertença, sem pertences. Ali, José sai de filho favorito para escravo. Quando parecia que ele estaria nas vésperas do cumprimento de sua grande missão, anunciada pelo sonho, quando seu pai o enviou, talvez ali fosse já uma demonstração para ele de que ele tinha mesmo essa autoridade sobre os irmãos. Mas tudo revira e vai para o que parece ser outro rumo. Isso já aconteceu com a gente? Isso já aconteceu com você? Quando tudo parecia promessa do Senhor, quando tudo parecia às vésperas dos melhores acontecimentos, o Senhor prometeu, o Senhor mostrou, o Senhor preparou, em certo sentido, uma túnica já tinha sido colocada sobre os nossos ombros, indicando a escolha do Senhor. E ali, do poço, da prisão, vem alguns bons anos, 13 anos, salvo engano, em que ele precisou esperar. 13 anos de tribulação. 13 anos de angústia,
se o seu coração não olhasse para o Senhor, ele seria sucumbido ali. Mas o Senhor o acompanhou naquela jornada. Os propósitos do Senhor não estavam perdidos. Pelo contrário, aquele era o caminho para os propósitos do Senhor. Aquele era o caminho perfeito para conduzir ao exato cumprimento daquilo que realmente o Senhor anunciou naquele dia. Mas nós, como eu falei, nossos pensamentos não alcançam os pensamentos de Deus. Nós costumamos interpretar o Senhor ao invés de deixar que Ele nos interprete. A palavra diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me interpreta, me analisa. Porque se eu não sou capaz nem de me interpretar, quanto mais de interpretar o Senhor. O nosso chamado, como eu falei, não é algo que sabemos explicar. Não é algo previsível. Nós não temos os endereços, nós não temos a agenda. Tudo o que nós temos é o Senhor conosco. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu, Jesus, sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Percebem a progressão? No começo, tudo que você tem é um caminho que nem você conhece. Um caminho que você pode se perder. José se perdeu, não encontrou os seus irmãos logo. E Ele nos trata através de caminhos. O Senhor põe o caminho à nossa frente. Caminhos que nós não conseguimos controlar, prever, entender, interpretar. Precisamos, todos os dias, desenvolver essa submissão, essa humildade, esse espírito de fazer perguntas a Deus e esperar a resposta dele. De confessar nossa ignorância, de não entendermos. Eu gosto de dizer, para aqueles que eu tenho podido acompanhar, existem 2 livros que não podem faltar na sua vida: a Bíblia e o caderninho. O caderninho é o computador. A Bíblia e o caderninho. A Bíblia já está selada, escrita. Não se pode acrescentar um tio ou uma vírgula. O caderninho é o contrário. O caderninho é a revelação diária. O caderninho é o desabafo. O caderninho são as perguntas que surgem todo o tempo diante da perplexidade que o caminho vai trazendo para a gente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade, eu não parto conhecendo, sabendo. Eu parto com um caminho. E ele vai revelando, o caminho vai se desdobrando. O caminho vai te conduzindo. Acredite naquele que põe o caminho diante de você. Acredite que é por aí, que não é como você planejou.
como Ele planejou. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Todo dia, de manhã, ao acordar, acorde como quem está na expectativa do que, sabe, a criança com o pai. Pai, a gente vai sair hoje? Pai, a gente vai poder comprar aquele presente que eu queria hoje? Pai, hoje meu amiguinho pode vir aqui para casa? A criança acorda cheia de perguntas. E os pais o conduzem durante o dia até a noite. Encerrando a noite, aprenda a sondar o seu dia, a permitir que o seu coração feche aquele dia, não com ira, como a palavra diz, que a ira não vire à noite, né? Esqueci o versículo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, aquela agonia do dia, aquela talvez perda de alegria, de esperança, qualquer uma dessas perdas, perda de fé até, esfriamento, não deixe que o sol se ponha sobre essas perdas. Agradeça o dia e se prepare para a revelação do caminho após aquela noite. O Senhor vai colocando o caminho nas nossas vidas e assim a verdade dele vai sendo revelada. A verdade não está no que eu posso dizer sobre mim, sobre o que vai acontecer. A verdade está no que eu vejo dele todos os dias. A verdade não está em mim, a verdade está nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O último estágio é a vida. O último estágio é quando você já se libertou de achar que você já sabe o caminho, já sabe a verdade. Quando você engrena nesse coração de criança diante do Pai, em que Ele vai desdobrando o seu caminho, o meu caminho, e Ele vai mostrando a razão de ser de cada um daqueles eventos, daqueles poços, daquelas prisões. Quando Ele vai revelando, nós vamos captando a verdade. A primeira verdade é como Jó, que passou por um terrível poço, declarou: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Essa é a verdade. A verdade, ela é vivida. Por isso que elas se juntam. Um caminho verdadeiro de vida. É o que nós temos quando andamos com Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ali foi José. Ali foi José, nos seus 17 anos, sendo desenrolado nas suas pretensas certezas, aprendendo a passar pela tribulação. Romanos 15 diz que Paulo diz que ele se alegra ao passar. Ele vai até mais longe, ele diz que ele se gloria nas tribulações. Que ele já entendeu
que nos poços e nas prisões, eles são carregados de revelação, de derramamento, porque a única forma de nós nos enchermos realmente dessa vida é desfocando de nós mesmos, desfocando de nosso suposto entendimento, do nosso controle, do nosso tempo, e se lançando, como ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Gente, que Deus é esse? Que Deus é esse que trabalha a favor daqueles que nele esperam? Que Deus é esse que diz, olha, você está totalmente errado, mas eu estou com você para desenrolar, como eu usei o termo, para desembaraçar toda essa confusão onde você está, que você pensa que sabe, e você vai vendo, nós vamos vendo, a Bíblia está repleta de exemplos, como o de José, de pessoas que, ou na sua inocência, né, os seus 17 anos, ou na sua arrogância, ou na sua excesso de protagonismo, de empoderamento, tomou sobre si esse chamado, esse sonho, e definiu os seus caminhos, definiu suas verdades, suas crenças, definiu o seu estilo de vida. Hoje o nosso convite é para nos rendermos. Hoje o convite é para que a gente pegue cada poço, cada decepção. Interessante que nesse mesmo trecho de Romanos 15, ele diz que a tribulação, ela produz perseverança e produz esperança que não desaponta, que não decepciona. E o autor do livro diz que desapontar é porque havia um apontar que foi perdido. Havia um alvo que foi perdido. Havia um ponto para onde nós estávamos olhando que foi perdido. Por isso ficamos desapontados. Por isso ficamos desesperançosos. A esperança, ela é proporcional ao olhar para o ponto que Deus está nos mostrando. Nós passamos por um grande poço nesses últimos anos. Temos passado. A minha casa. O poço surgiu exatamente como surgiu para José. Quando nós achávamos que estávamos realizando. Sabe, quando você começa a se sentir realizado? Quando você diz, estamos todos, sei lá, com os seus... Tem aquela fase, né? O menino passando no vestibular, o menino aprendendo a dirigir, o menino se casando, que não é mais menino. E aí você vai vendo, o menino se tornando pai, mãe, a menina se tornando mãe, você começa a ver a realização.
Às vezes é nessa hora que o poço vem. E se vier nessa hora, assim como foi na experiência de José, eu percebi algumas coisas muito semelhantes, porque é o mesmo quem nos conduz. O que conduziu José é o que nos conduz. Ele tem uma pedagogia nesse caminho que serve para José, serve para mim, serve para você. É por isso que aprendemos dele. Vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O descanso, ele não está na realização. O descanso está no foco. O descanso está para onde você olha, para onde você contempla, como você aprecia a sua vida, o seu caminho, a sua trajetória dentro de um poço, dentro de uma prisão. Ali está o seu descanso. Descanso não é realização. Descanso é entrega. Senão nós não teríamos descanso nessa terra. Porque a nossa realização não está aqui. E uma das coisas que eu lembro quando esse poço veio há 6 anos atrás, foi uma oração que o Espírito Santo, o pedagogo Espírito Santo, perfeito pedagogo, colocou no meu coração. E a minha oração foi: eu não quero as notícias da terra, eu quero as notícias dos céus. Gente, que grande diferença isso fez. As notícias da terra são devastadoras. O copeiro esqueceu do José. Os irmãos inventaram para o pai que ele tinha sido morto. E o pai acreditou, ele estava abandonado. Essas eram as notícias da terra. Todo mundo esquecia dele. Outro diria: meu Deus, meu destino, minha sina é ser esquecido, é ser abandonado. Todo avanço que eu faço, eu caio mais fundo. Tive um sonho, meu pai me enviou, caí no poço. Tirou do poço, fui servir na casa de Potifar, fui preso. Estou na prisão, interpreto o sonho do copeiro, do padeiro, esquecem de mim. 2 anos depois. Ele ainda passou 2 anos depois que o copeiro saiu. E muitos de nós tomamos isso como a verdade. Está provado, olha aqui a minha história. Eu não estou inventando. São fatos. Contra fatos não há argumentos. Mas a verdade do Senhor não está nos fatos. A verdade do Senhor, ela atravessa os fatos. Ela atravessa os fatos mais antagônicos. Mas ela permanece para sempre. E se nós, igreja do Senhor, nós fomos chamados para acessarmos essa realidade que o mundo não pode acessar. Mas nós fomos chamados para acessar a verdade
verdade do Senhor no meio do poço. Não são as notícias da terra, são as notícias dos céus. Atravessemos os fatos. Os fatos não estão bons, acho que para ninguém. Os fatos, se eles fossem a verdade, eles seriam desanimadores, destruidores. Não haveria um homem com esperança nesse mundo. Mas a verdade, ela atravessa. E nós com ela. Agarre-se, como se fosse assim um foguete, agarre-se no Senhor Jesus. Ele vai mostrar o desdobramento desses fatos pelos quais eu e você estamos passando hoje. Ele vai mostrar a verdade. Ele vai anunciar. A verdade parecia ser: o nosso Salvador morreu. Parecia ser essa, naquela sexta-feira. O nosso Salvador morreu, acabou nossa esperança. Tudo. Ele que a gente acreditou nele, que a gente acreditou, a gente se empolgou. A gente disse: eu vou para qualquer lugar com o Senhor. Em um dia, em 3 dias, tudo ficou destruído. Mas ali não era a verdade, ali era a notícia da terra. A verdade era Jesus ressurreto. Era Jesus vencedor. Era Jesus reinando sobre céus, terra e inferno. Embaixo da terra também. Ele tem a sua autoridade. Qual é a verdade sobre nós? O destino é o lugar do desmembramento da verdade do Senhor. É assim que caminhamos para lá. É todo dia. Tem um termo da oração do Pai Nosso que é tão simples, mas que nesses anos de poço se tornaram tão valiosos para mim. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aquilo que é vivo, aquilo que alimenta, aquilo que traz vida, que traz força, aquilo que dá a sustentação de tudo que eu preciso, Ele dá a cada dia e Ele dá hoje. Você comeu o pão dele hoje? Você comeu porque Ele lhe deu. Busque, peça, busque e bata, mas coma o pão dele todo dia. Se você só pediu, vá buscar, e não encontrou, vá buscar. Se você buscou e achou que estava de porta fechada, bata. Mas nós precisamos do pão nosso de cada dia. Isso é o que vai nos levar do sonho ao destino. O Senhor, Ele está interessado não nos fatos. Ele está interessado no destino. O Senhor não nos olha pelo que nós estamos listando de fatos, inclusive alguns nos autocondenando. Eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito aquilo. Cada um faz a sua listinha, colocando um peso nos fatos que verdadeiramente nos roubam. Essa listinha nos rouba o pão nosso de cada dia e não nos deixa nos revigorarmos para o verdadeiro caminho da vida, que é a vida conduzida
pelo Espírito. Rasgue sua listinha. Se você está fazendo listinha do que os outros deixaram de fazer para você, do que você deixou de fazer para os outros, do que o mundo não te entendeu, do que está faltando, gente, você está no caminho errado. Você está no caminho de morte e não de vida. Não está nessa listinha a força, o poder, a glória, a beleza, a vida que Jesus nos promete. É por isso que não tem jeito, ser crente. Nós vamos parecer fora da caixinha. Por quê? Porque o homem natural discerne as coisas naturalmente. E o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. O poço é justamente aquele lugar que não tem saída. Ninguém sai do poço sozinho. O poço é o lugar mais condenatório que alguém pode estar. Não tem como subir. Não tem como sair dali. Tem como cair mais lá dentro. Mas não sair. O poço é lugar de clamar. E perder tempo no poço é reclamar. É fazer listinha de acusação. Seja dos meus irmãos que me botaram no poço, seja do meu pai que me enviou até ali, aquele momento da estrada, seja de mim mesmo ou mim mesma que cometi algum deslize. Clame, e você vai sair do poço. Poço é um lugar para trabalhar o nosso caráter. A prisão também. Não tem como trabalhar caráter sem poço e sem prisão. Porque somente quando... O que é o caráter? O caráter é o que eu reflito. É daquele para quem eu olho. Se você convive, né, alguém disse, diga-me, né, com quem andas, que eu te direi quem és. Ou as pessoas com quem você mais convive, reflete o seu caráter. Você se torna como aquelas pessoas com quem você mais convive. Isso é uma característica humana. Se você está consumindo conteúdo na internet de fofoca, você vai ficar fofoqueiro. Se você está consumindo conteúdo de imoralidade, você vai ficar imoral. O seu caráter é o espelho, é aquilo mais, vamos dizer, mais sagrado nesse sentido. Tudo depende de com quem você se relaciona. É por isso que Deus investe tanto em relacionamentos. Porque Deus não quer transformar só a mim. Deus quer transformar os meus relacionamentos. Deus não chamou uma pessoa. Deus chamou uma igreja. O Senhor trabalha com relacionamentos. Por isso que é tão complexo. Porque eu seria uma delas, não sei se você também, mas talvez a maioria de nós quisesse que o caminho fosse individual.
que tudo fosse eu e Deus. Mas não é. Não é. Desde o primeiro momento, a verdade, ela atravessa relacionamentos. Por isso que relacionamentos podem nos enganar tanto. Se você não discernir, a palavra de Deus fala naquele trecho da Santa Ceia, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Existe um corpo a ser discernido. Andar uns com os outros é prestar atenção quem é débil na fé, como Paulo chama. Tenham paciência com os débeis na fé. É prestar atenção quem está enxergando, quem não está. É prestar atenção nos dons que alguém tem, que alguém não tem. Nós andamos em família amadurecidos, precisamos ser amadurecidos para andar em família, porque a jornada não é solitária. Olhe só o que aconteceu com José. Ele poderia ter ficado lá governador. Mas olha, a dor de voltar, as traições que ele sofreu, as mentiras. Porque o caráter que nós carregamos, nós não recebemos biologicamente. O caráter que nós carregamos, nós não recebemos lendo os melhores livros da terra. O caráter que nós recebemos nos relacionando. Perdoando. Pedindo perdão. Discernindo o corpo. Discernindo a si mesmo. O chamado, nós vamos juntos. Nós vivemos uma sociedade extremamente individualista. E o Evangelho, nos moldes da sociedade contemporânea, absorveu essa mensagem individualista. Mas o Evangelho da palavra, o Evangelho de Cristo, desde o começo, ele é relacional. Ele chega a dizer, não dê sua oferta, não. Não dê sua oferta se você tem alguém para você pedir perdão. Vai primeiro se reconciliar com seu irmão, antes de trazer a sua oferta. É relacionamento. Por isso que nós vivemos tantas tribulações. Por isso que muitos estão isolados. Muita gente isolada. Muita gente desistiu. Desistiu de abrir seu coração. Olhe que José abriu seu coração na prisão, no poço. Ele foi. E quando ele abriu o coração, não era para acusar a mulher de Potifar. Não se vê na narrativa ele acusando nem os irmãos, nem a mulher de Potifar. Mas ele, olhando para a verdade, não para os fatos, ele não fecha o seu coração, ele continua. Ele podia ter desistido de seu dom, que dom horrível, né? Um dom que só colocou ele em apuros. Não desista do seu dom. Não desista de servir com o seu dom. Não desista de se relacionar com o seu dom. Agora você vai precisar, de humildade. O que o texto mostra nesse primeiro aspecto de José é que o que ele estava sendo trabalhado ali era o orgulho.
Porque, de uma forma externa ou interna, pense bem, lá vinha ele com a capa colorida que o pai lhe deu, mostrando que ele era especial. A gente gosta de usar essa capa, né? A gente gosta de mostrar o nosso lado especial. E, de uma forma interna, nós nos projetamos por esse tipo de diferença entre nós e o próximo. Eu sou superior, eu sou especial. O povo não sabe, mas eu sei. O povo não entendeu, mas eu entendi. O povo não quer, mas eu quero. O povo não vai, mas eu vou. Continue querendo, buscando entender e indo. Mas traga mais um. Traga mais um. Não é para você, é para a igreja do Senhor. A noiva não é você, não é uma pessoa. Ou a gente cuida uns dos outros como membros do mesmo corpo, gastando o nosso caráter, assim, podando, cortando e não negando o corpo de Cristo, ou não é o Evangelho. Interessante que a videira, na parábola da videira, tinha duas situações. João 15, né, eu acho. Ou o que não produz fruto ia ser cortado, ou o que produz fruto ia ser podado. O corte ia para os dois. Não tem jeito. Ou é o corte do não faz parte, ou é o corte do faz parte. Do produzir fruto. O caráter precisa desse trabalho. E o que nós vamos apresentar no final são esses frutos. Como 1 Coríntios 13 diz, não adianta você entregar o seu corpo para ser queimado. Não adianta dar os seus bens aos pobres. Não adianta dar. Se você não for podado, se você não for trabalhado no seu caráter, se a tribulação não virar perseverança, se a perseverança não virar paciência, se a paciência não virar contentamento, e a sua glória, você não enxergar a glória de Jesus no seu poço, na sua prisão, esse não é o seu destino. O seu destino está nessas coisas. E não como Jonas, fugindo, encontrando poços. Você pode encontrar poços como o estômago de um grande peixe, terrível poço, porque você fugiu. Você pode encontrar o poço porque os outros te puseram lá. Mas o objetivo é um só. É trabalhar o seu caráter e o meu. Igreja do Senhor. O nosso chamado não é brincadeira. O nosso chamado não é infantil. Ele exige maturidade. O nosso chamado, ele não é individual. Ele exige relacionamento. O nosso chamado, ele não é subindo
e usufruindo de realizações. O nosso chamado, ele exige revelação, muito mais do que realização. O nosso chamado, ele não se expressa nos fatos. Ele se expressa no que atravessa os fatos. O nosso chamado é glorioso. Não é inventado por homens. Não é herança de homens. Não foi o nosso papai e a nossa mamãe que nos deu. O nosso chamado é mais alto do que nós. E cabe a nós, dia a dia, avançar para Ele, deixando que os sonhos de Deus se realizem nas nossas vidas. Que o Pai encontre em nós o fruto do penoso trabalho do seu Filho. Que o Pai veja em nós a sua obra gloriosa e fique satisfeito. Que Ele possa dizer, como um dia Ele já disse no Éden, foi muito bom. Que o Pai desfrute de nós. Que o Pai encontre em nós um lugar de habitação e nós nele, de forma que a nossa travessia seja realmente contabilizada por essa graça maravilhosa que invade o nosso ser, que nos faz cantar louvores a Ele em meio a tribulações, que nos faz oferecer sacrifícios de louvor em festa, que nos faz viver na guerra, celebrando, que nos faz dar, mesmo tendo pouco, no banco ou no bolso, que nos faz repartir, que nos faz anunciar por essa entrega tudo aquilo que Ele quer ser para nós. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança em Cristo. Que o Senhor traga revelação sobre essa igreja. Que o Senhor traga consolo sobre as perdas. Que o Senhor mostre o desenrolar da história dele para nós. Que Ele nos ensine a contar os nossos dias pela contabilidade certa, para que alcancemos coração sábio. Que Ele nos ensine a caminhar juntos, no esforço da unidade. O nosso trabalho não será vão. É nessa peleja do caráter de Cristo em nós que o nome dele será glorificado. Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da redenção. Nós fomos chamados para sermos um novo homem, um novo povo, uma nova forma de existir na terra. E não nos envergonhemos dessa forma de existir, ainda que precisemos chorar mais do que os outros, ainda que precisemos cantar mais do que os outros, trabalhar, mas nós fomos os eleitos de Deus para anunciar quem Ele é através das nossas vidas. A glória é dEle, o fruto é dEle, nós somos herança dEle, nós vamos manifestá-lo. E Ele vai nos conduzir. Não importam os fatos, importa para onde Ele está nos levando. Nos agarremos nele e vamos em frente para a glória do Senhor Jesus. Amém.